dissensões e, com elas, as do dueto e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Então, vamos mentalizar a luz do Cristo sobre todos nós, rogando a intercessão daqueles que são os mentores espirituais que coordenam no mundo espiritual todos os projetos em andamento, pelos estudos. Vamos pedindo que nos protejam, nos orientem, nos mantenham conectados com esta luz geradora de energia, de amor incondicional, que nos mantenha envolvidos em oração, em pensamentos e em atitudes. Que nós possamos iniciar os nossos estudos com bastante tranquilidade, harmonia e paz. E pedimos que os mentores espirituais intercedam e estejam conduzindo de uma forma amorosa o nosso palestrante deste curso, o Emídio, para que ele possa ser orientado espiritualmente e trazendo sempre para nós a melhor condução, através das suas palavras, mas especialmente através do seu exemplo de dedicação e de boa vontade para com todos nós. Que então assim possamos iniciar em harmonia e paz. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, obrigado. Quem ficou de fazer o estudo hoje, de iniciar, quem foi? Eu. Foi a Tati. De ler, né? Foi eu. Então é a Tati, né, que vai fazer a leitura, né? A leitura. Uhum. A Marilei podia fazer a leitura e a Tati depois faria o comentário, né? Ou você quer ir lendo, né? Não, por mim tanto faz. Tanto faz. Você tem um texto aí, Marilei? Tenho, só que tá dando um pouquinho de ruído aqui por causa da pequena. Ah, então eu leio, doutora. Então você lê. Eu leio e no final eu comento. Tá bom. Por favor, Tati, eu te passo a palavra. Obrigada. Atos 3, do versículo 11 ao 26. O discurso de Pedro. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nós próprios poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e desejastes que vós fosse concedido um assassinato. E mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, o qual nós temos testemunha. E pela fé de seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei por que ignorância fizeste isso, como fez também os vossos governantes. Mas estas coisas que Deus pronunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e assim venham da presença do Senhor o todo tempo de refrigério. E ele enviará Jesus Cristo, que foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até o tempo de restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: O Senhor, o vosso Deus, vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis em todas as coisas que vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será destruída dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, e os que se seguiam depois,
todos quantos falaram também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a nós, a fim de que cada um se aparte de vossas iniquidades. Que assim seja. Nesse trecho, né, do Evangelho, da Bíblia, eu pude ficar muito assim, porque pelo pouco de estudo que eu tenho em relação às passagens, eu percebi já no Evangelho de Mateus muitas minúcias. Por exemplo, quando Mateus vai falar diretamente ao povo judeu, ele tinha que fazer toda uma genealogia. E Lucas, ao escrever aqui em Atos, ele busca esse retorno, né? Ao ele dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, para trazer também uma questão da genealogia e também da importância de quem era. Resgatar isso dentro de cada um. Porque eles não estavam falando só para gentios, estavam falando para judeus também. E para o povo judeu isso é muito importante, né? Essa questão de quem é que está falando, né? E eu acho lindo quando Pedro fala: vocês acham que por acaso é o meu poder ou a minha santidade que curou esse homem? Vocês acham que por acaso há em mim mesmo, algo disso? Quando, na verdade, no final, no versículo 26, fecha todo o capítulo, né, que começa falando que todos nós que não aceitamos Jesus, no sentido de como modelo de vida, cabe a nós uma questão de rendição, né, de misericórdia. Porque fala, ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, a fim de que cada um aparte de suas próprias iniquidades. Então aqui ele finaliza deixando claro, Jesus é o modelo. Jesus é o modelo que nós precisamos seguir. Não há o poder necessariamente na Tati, na doutora Marisley, na Gabriele, no doutor Emílio, em quem quer que seja. É um modelo. É um modelo de moralidade, um modelo de transformação, um modelo que nós precisamos compreender, ver aquela grandiosidade, amabilidade e tentar alcançar como modelo de fé mesmo. Essa é a minha contribuição hoje. Tá fechado o áudio, doutor Emílio. Abra seu áudio. Áudio. Abriu o áudio. Muito bem. Muito bem, Tati. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre esse texto? Então vamos, né? Então vamos. Tati, você pegou o espírito do texto, né? Sintetizou. Agora nós vamos observar esse texto por partes. Como nós falamos na reunião passada, o ex-aleijado, no caso, ele seguiu Pedro e João. E é evidente que não estavam ali apenas Pedro e João, mas Pedro, João e demais discípulos. Mas Pedro que deu a ordem de cura. Pedro tomou iniciativa. O que é interessante é que o homem não largava Pedro e João. O homem prosseguia. Ele entrou ao templo, porque ele queria compactuar, queria praticar a oração em agradecimento a Deus. Ele não foi até a sua casa, ele não foi participar aos amigos, aos familiares. Ele foi junto com aqueles homens, com aqueles discípulos. Provavelmente aquele homem, aquele aleijado, o ex-aleijado, ele sabia a respeito de Jesus. Ele sabia a respeito da Boa Nova. Aqueles homens, os discípulos de Jesus, não eram desconhecidos por aquelas pessoas, por aqueles mendigos que ficavam à porta do templo.
Então, o que é interessante é que ele foi e acompanhou os dois, provavelmente acompanhando todos os discípulos de Jesus que diariamente frequentavam o templo de Jerusalém. E é evidente que ali muita gente estava para praticar o ato da oração naquela 9ª, a partir das 15 horas. E evidente que, diante daquela cura, aquilo se espalhou. Então, as pessoas que estavam ali, que ouviram o discurso de Pedro, ouviram porque estavam no templo. O texto diz: acorreu todo o povo, ou seja, não todo o povo de Jerusalém, mas todos os que estavam ali e que conheciam aquele homem, o que foi curado, todos estavam perplexos. E dessa perplexidade, e o homem dizendo que foi Pedro que havia curado, todos queriam uma explicação, todos queriam alguma coisa que pudesse dizer como é que aquele homem, que durante toda a vida nasceu sem poder caminhar e agora está aqui saltitando, feliz. Então, quando o texto fala correu todo o povo, ou seja, todos foram ao encontro, todos foram em direção a Pedro, já que o homem estava ao lado de Pedro. E Pedro se viu na obrigação de, naquele momento, falar, de explicar o que aconteceu. Ali estava a obra, o homem caminhando, gerando curiosidade. Não nos esqueçamos que o Templo de Jerusalém era um local onde quem coordenava, quem liderava, quem administrava eram os sacerdotes. Eram sacerdotes e não os discípulos de Jesus. Eles eram participantes, como qualquer pessoa do povo, das orações. Das orações. Então, não foi o povo de Jerusalém, não. As pessoas que ali estavam foram em direção a Pedro, porque estavam espantados com aquele milagre, com aquela cura, com aquele sinal, querendo uma explicação. Muito bem. E Pedro se dirigiu a todos. Mas vejamos bem. Pedro entrou ao templo junto com o homem. A porta, o portal, o pórtico de Salomão, era um local quase que de saída do templo. Foi depois que Pedro saiu das orações com o homem, entre o portal, o pórtico de Salomão e a porta Formosa, foi naquele momento ali. Ou seja, o pórtico de Salomão era quase saída do templo. Então foi depois das orações, na saída, que Pedro fez o discurso. Ou seja, fora do templo, fora do ambiente interno do templo, mas ainda no ambiente do templo, mas na porta que se chamava Salomão. Portanto, o indivíduo, para entrar no templo, passava pelo pórtico de Salomão e depois na porta Formosa. Ele entrava no templo para fazer suas orações. Então, foi na saída que Pedro falou, fez o seu discurso. Até porque Pedro não tinha autoridade para poder falar no ambiente interno do templo, mas sim no ambiente externo, quase que na saída do templo. Mas não foi na rua, não é? Muito bem. E Pedro começa o seu discurso. Pedro começa a sua explicação. Que chama discurso, mas só uma explicação.
O sentido foi de explicar o que aconteceu. Só que a explicação dele foi tão solene que Lucas chama de discurso. Foi uma explicação solene, quase um sermão. E ele começa dizendo: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou seja, todos estavam admirados. E como não admirar a cura de um homem que desde nascença, desde seu nascimento, não caminhava? Como não admirar? É motivo de admiração. É motivo de agradecimento. É motivo de perplexidade. E o povo queria saber a origem dessa força, a origem desse poder. Ou por que fixais os olhos em nós, como se, por nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito este homem andar? Ou seja, todos estavam admirados, venerando a figura de Pedro, a figura daquele colegiado de apóstolos. Então, no primeiro momento, Pedro busca descaracterizar, busca desmitificar aquele ato. Ou seja, Pedro, no primeiro momento do seu discurso, ele diz que o que aconteceu não foi algo proveniente, digno de uma veneração a ele. Ou seja, olha, vocês estão olhando para nós como se fôssemos seres angelicais, santos. Então, nós não fizemos esse homem andar. Então, quem fez esse homem andar? Se ele não fez o homem andar, quem fez o homem andar? Então, a primeira coisa, ele tirou a assinatura da obra. Olha, eu não fiz o homem andar. É o que Jesus dizia: ao terminares um trabalho, apenas diga, sou apenas um servo inútil. E muitas vezes nós, quando fazemos algumas coisas, construímos algumas coisas, fazemos questão de dar assinatura, de dizer: eu fiz isso aqui, ou nós fizemos, o nosso grupo, olha como o nosso grupo merece esse elogio, merece essa atenção. Ou seja, nós sempre nos colocamos como autores das boas obras. Nós assumimos, nós assinamos. E coisa que Deus não faz, né? Ele cria tudo e não tem ali uma assinatura. Existe ali um anonimato. Nosso Pai, em sua criação, ele age de forma silenciosa. Então, a primeira atitude de Pedro foi de não assumir a autoria de algo que ele sabia que não era dele, não era um poder dele. Mas aí nós nos perguntamos, o que realmente nós fazemos sozinhos quando se trata de trabalho no bem? O que fazemos sozinhos ou sozinhas quando se trata de trabalho no bem? Eu disse aqui no domingo passado que nós fizemos um trabalho, o Tratado dos Evangelhos, um estudo sistematizado das obras de Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Que bom, foi feito um trabalho. Mas depois que concluímos a obra, ficou aquela sensação de vazio. A sensação, a síndrome do ninho espiritual vazio. Uma sensação que eu não experimentei, que eu não experimentava, a sensação de ausência dos espíritos que nos ajudaram a fazer aquele trabalho. Não é possível um ser humano fazer um trabalho daquele sozinho. Não é possível. Não é possível. Há uma necessidade de muita assistência. E aqui eu vou
abrir para vocês e dizer que eu senti que 300 espíritos se afastaram de mim. Imagina, a sensação de 300, não sei, o número 300 é muito interessante, né? Os 300 da Grécia. Mas eu senti que muitos se afastaram de mim. E senti mais que esse trabalho foi coordenado por Santo Agostinho. Eu não tenho provas, mas eu tenho intuição, que pode até estar equivocada, mas eu tenho a sensação de que o trabalho foi coordenado, apenas eu fui o elemento material que foi inspirado por esses espíritos, muitos espíritos, para fazer esse tratado dos evangelhos. Então, essa preocupação nós devemos ter. Realmente, quem fez esse trabalho? Quem faz o trabalho de uma comunidade? Não é apenas aqueles membros, não é apenas aquele conjunto de membros daquela comunidade. Então, a primeira atitude de Pedro foi: não fizemos isso. Não olhem para mim como se fôssemos seres especiais. Então, a primeira atitude dele, sair de cena. Eu não fiz isso. Isso aqui eu fui apenas um intermediário, eu fui apenas um instrumento, eu fui apenas o médium, o meio. Então, é interessante isso. Muitas vezes nós ficamos iludidos, achamos que nós fazemos alguma coisa sozinhos e nos arvoramos pela vaidade de que nós somos portadores de coisas, de dotes especiais. É evidente que o talento conta. O talento conta. O instrumento tem que estar mais ou menos afinado, mas ele sozinho não pode, ele sozinho não dá conta. Então, é uma atitude de humildade e de seriedade. Ser fiel à verdade. Eu não fiz isso. Ninguém pratica o bem sozinho. Você vai ajudar alguém, no mínimo, o anjo da guarda daquele alguém já está perto de você ali para motivá-lo, para inspirá-lo. Então, a primeira atitude, não fazemos nada sozinhos. Sozinhos não temos condições de fazer coisa alguma. O próprio mestre precisou de apóstolos, discípulos, organizou uma equipe e necessitou de muitos discípulos, como necessita até hoje. Então, é a lei de sociedade. E Pedro começou seu discurso dessa forma, não assumindo a autoria. Claro que ele foi o intermediário, mas naquele momento ele saiu, ele explicou: não fui eu que fiz isso. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que introjetar em nossas vidas. Não fazemos nada. E por isso que antes de qualquer trabalho, oração. E depois do trabalho, oração também. Não somos autores de coisa alguma. Do mesmo modo, quando se pratica o mal, não se pratica o mal sozinho. Sempre estamos em sintonia com o mal, e os que estão na faixa do mal também estão ali a nos ajudar na prática do mal. Do mesmo modo que não se pratica o bem sozinho, também não se pratica o mal sozinho. Estamos sempre em sintonia. Também isso não justifica, com a prática do mal, dizer: olha, eu fiz isso porque os espíritos me induziram. Não. Claro que Pedro também teve sua parcela de mérito, mas ele fez questão de dizer isso. Quando se trata da prática do mal, é o inverso. Olha, eu pratiquei o mal. Ah, mas teve ajuda de fulano, dos maldosos? Teve. Mas assumir. Devemos assumir o mal que praticamos, o que somos levados a praticar, e assumir que o bem que foi praticado não é totalmente de nossa autoria. Não é?
Bem, depois que ele dá essa introdução, depois que ele se coloca de forma humilde, se posiciona humildemente, ele começa realmente o seu discurso. O Deus de Abraão, o patriarca, né? O grande discípulo de Melquisedeque, conheceu o sacerdote do Deus Altíssimo de Jerusalém, de Isaac, seu filho, com Sara, Jacó, irmão de Esaú, filhos de Rebeca, esse Deus cuja missão do povo hebreu, do povo israelita, foi grandiosa, a missão de trazer à terra a visão de um único Deus. A verdade é que a ideia de um único Deus, todos os povos, é uma ideia universal. Mas coube ao povo hebreu, coube a linhagem de Abraão, a missão. Não foi a missão de um só, não foi a missão de Melquisedeque, não foi a missão apenas de Abraão. A missão daquele povo foi de divulgar, esclarecer e dar testemunhos em relação a esse Deus que os gregos chamavam de Deus invisível. Tinha lá na Grécia, no templo, o altar ao Deus invisível, ao Deus dos hebreus. Então, Pedro começa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, ou seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Olha aqui, Pedro defendendo Pilatos. Mas vamos antes da defesa de Pedro. Aqui está dizendo que Pedro começa com o Deus de Abraão. Como bem disse a Tati ali, estavam os judeus, as pessoas que pertenciam à religião judaica. Ali estavam os judeus. E aí ele diz, olha, o nosso Deus deu ao seu filho Jesus, aquele que nós crucificamos, aquele que foi crucificado, foi condenado. Então, ele está dizendo, olha, o Deus de Abraão glorificou Jesus. Já está dizendo que foi Jesus que curou aquele homem. E continua, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos. Porque teve aquela votação, né? Pilatos disse, olha, todo sábado, ou melhor, em festa de Páscoa, era uma sexta-feira, nós temos que libertar alguém. E estava lá Jesus Barrabás, Barrabás, que o primeiro nome de Jesus era um nome comum, e Jesus de Nazaré, filho de José. E a quem vocês querem que eu solte, que eu liberte? Realmente Pilatos lavou as mãos e deu ao povo. Ali se encontravam. Quem é que estava ali naquele julgamento? O povo de Jerusalém? Não. Era muito cedo esse julgamento. Estavam as pessoas vinculadas aos sacerdotes, aos membros do Sinédrio, aqueles que queriam que Jesus fosse executado, que já tinham julgado, mas não podiam executar. Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio, mas quem poderia executar seria apenas o romano. Era um decreto do imperador. Quando aquela mulher adúltera foi presa e pega em adultério, eles sentenciaram, ela tem que morrer, mas não podiam executar. Só quem podia executar, só quem podia condenar a morte, executar a morte, era Roma. Então,
pela primeira vez, Pilatos, aqui um texto das Escrituras defendendo Pilatos. Defendendo Pilatos. Ou seja, a quem vós o entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Porque Pilatos disse muitas vezes, eu não vejo culpa alguma nesse homem. Não vejo nada. Pilatos não tomou para si a responsabilidade de libertar Jesus, porque ele foi pressionado pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote. Olha, se você liberar esse homem, nós vamos comunicar a Roma, porque você liberou um agitador, uma pessoa perigosa para o império. Então, o medo fez Pilatos deixar Jesus ser executado diante daquela escolha. Ele tinha que cumprir. Ele usou da manobra de liberar um preso, mas aquelas pessoas que estavam ali, elas não eram o povo judeu, não eram o povo de Jerusalém. Eram pessoas ligadas ao sinédrio, assistentes, assessores, gente que gritou por Barrabás. Então, não foi o povo judeu que escolheu Barrabás para ser liberado. Quem era Barrabás? Barrabás era um nacionalista, era uma pessoa que queria libertar o povo judeu, o povo hebreu da escravidão, ou seja, do jugo romano. Ele era um libertador, ele queria a liberdade do povo. Só que ele queria através de uma manobra chamada violência. Ele usava da violência para isso. Ele queria violência, ele queria de todo jeito a força para libertar aquele povo do jugo romano. Então, Pedro estava lá, Pedro negou Jesus exatamente para acompanhar todo o processo. Não é que ele negou Jesus, ele não queria ser preso. Porque Pedro tinha tinha conhecimento, amizade com a esposa de Pilatos. Porque conta a história que Pilatos tinha um filho e que Jesus curou esse filho. Pilatos tinha um filho, Jesus curou o filho, Pilatos sabia, e a esposa de Pilatos, naquele dia do julgamento, disse, olha o que você vai fazer com esse homem. Então, Pilatos agiu daquele jeito. Pilatos era um homem duro, era um homem austero. Mas naquele julgamento ele demonstrou muita flexibilidade, porque ele devia também a Jesus. Segundo as tradições, Jesus havia curado o filho de Pilatos. Então ele estava decidido a liberar Jesus. Mas a pressão política era muito grande. Ele teve medo. Mas eu concordo com Pedro. Realmente, Pilatos estava decidido. Mas o povo, claro que não foi aquele povo, provavelmente sim. Aquele pessoal que estava no templo ali, muito ligado aos sacerdotes. Então, é uma defesa que Pedro faz a Pilatos. Ou seja, o discurso de Pedro é um discurso muito racional. Vocês vão perceber que não se trata de um discurso para emocionar, é um discurso para chamar razão. Pedro, embora fosse uma pessoa emocional, Pedro era uma pessoa emocional, mas ele agia, naquele momento, ele foi razão pura. Olha, eu não sou responsável por isso aqui, quem fez isso, ele vai dizer. E ele começa defendendo Pilatos. Aqui Pedro está dizendo que quem matou Jesus foram os judeus. Pedro está isentando o romano por causa daquela escolha. Libera quem eu vou liberar? Mas ali não estava o povo. Foi um julgamento de madrugada, às 6 horas da manhã. Ali foi um julgamento do sinédrio, da cúpula,
do grupo dos sacerdotes. E aí, Pedro vem falando sobre Jesus. Vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino. Ou seja, quis a liberação, a liberdade de Barrabás, que estava preso por ter matado romanos. Ou seja, exigiu a liberdade de um assassino, em detrimento de um justo. Enquanto fazias morrer o príncipe da vida. Pedro chama Jesus de príncipe da vida. Que definição! Poderíamos passar aqui a noite toda falando sobre o que é ser príncipe da vida. O príncipe da vida tem a autonomia, tem a força, né? Tem a luz para poder levar a vida. E como ele disse, levar a vida eterna. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Pedro chama Jesus, não de Cristo, nem de um ungido, nem de Messias, mas de príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, apesar de tudo isso, a história não acabou ali com a crucificação. A história de Deus não terminaria com essa derrota. A derrota do mal sobre o bem. Mas Deus o ressuscitou. Como todos ressuscitam, todos ressuscitaremos, não no sentido da carne, mas no sentido espiritual. O corpo vai e o espírito renasce de uma encarnação, assume sua verdadeira identidade. Ressuscitou dentre os mortos e disto nós somos testemunhas. Ou seja, eles viram Jesus, o seu corpo perispirítico, o seu corpo espiritual materializado. E onde foi o seu corpo físico? Ora, o próprio Jesus desmaterializou o seu corpo físico e assumiu sua forma perispirítica. E isso, naquele tempo, isso é perfeitamente. Quantos anjos se materializavam com forma humana e comiam e bebiam como forma humana? E eram verdadeiros emissários de Deus. Então, aqui Pedro diz, fala do príncipe, fala de Jesus, da sua origem, vem do Deus de Abraão, e prossegue. E prossegue. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos nós. Então, a fé que eu tenho em Jesus, disse Pedro, ou seja, o seu canal de fé, mas quem efetivou a cura foi o seu nome. Ou seja, Jesus diz, tudo aquilo que pedires em meu nome, tereis. Então, Pedro deve ter dito, em nome de Jesus, levanta. E assim aconteceu. E Pedro diz, confirmando as palavras de Jesus. Então, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes, os sacerdotes, os membros do conselho, do sinédrio, conselho superior dos hebreus. E isso comprovou. Jesus, no alto da cruz, disse o que a Deus? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O ser humano erra muito mais pela ignorância do que por maldade. Santo Agostinho dizia,
Se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, seria homem de bem por egoísmo. Se o homem soubesse o quanto é bom fazer, quanto é vantajoso fazer o bem, seria homem de bem por egoísmo. Então aqui Pedro, ao mesmo tempo que diz, vocês fizeram isso, mas vocês foram vítimas da ignorância. Nesse momento, Pedro diz que a ignorância é a origem de todo mal. Nesse momento diz... Quando a gente fala, mas a origem do mal não é o egoísmo? Pois é. É o egoísmo. Mas qual é a origem do egoísmo? É a ignorância. Mas como? Se o indivíduo sabe que tem que praticar o bem, mesmo assim ele pratica o mal, ele não é ignorante. É. Ele sabe na teoria, mas ele não vivenciou isso na prática, ele não aprendeu. A gente tem que definir o que significa aprender. Aprender não é saber apenas pelas vias da razão. Aprender envolve todo o sistema, razão e emoção. Aprendizado pela razão sem emoção não aprendeu. Para que o aprendizado realmente se consolide, é preciso que a informação venha pelas vias da razão e pelas vias dos sentimentos. É o sentimento que faz a mudança, não é a razão. A verdade só liberta pelo sentimento. Deus ouve as nossas preces que vêm do sentimento e não apenas da razão. Então, a ignorância não se trata ignorou a teoria, não. Todo mundo sabia, todo mundo ali conhecia as Escrituras. E por que Jesus disse, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem? Na verdade, eles não sabiam das consequências daquele ato. Eles não sabiam de muita coisa. Quem sabe, pela razão e pela emoção, é chamado de sábio. Ele tem não apenas conhecimento, ele tem a verdade. E essa verdade se chama sabedoria. Então, Pedro defende e fala da ignorância de todos que preferiram o imediatismo proposto por Barrabás do que a fé, a certeza de um futuro. Barrabás é a promessa do imediatismo. Olha, isso vai ser feito logo, tem que fazer logo. Jesus é a promessa não do imediatismo, mas da eternidade. A promessa da permanência. A promessa do que é duradouro. E não a promessa do provisório. O imediatismo é sempre o provisório. E Pedro prossegue. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber que seu Cristo havia de padecer. Tudo que Jesus passou estava predito. E por que Jesus teria que passar? Lógico. Um professor, quando entra em sala de aula, ele sabe que ali alguns alunos vão ser obedientes às suas determinações. Mas teremos ali alunos rebeldes, alunos que poderão até feri-lo, que vão jogar pedra. Então é evidente que num planeta onde a injustiça predomina, quem vem falando em injustiça tem que estar preparado para críticas, perseguições e execuções. Então, as profecias surgiram, não é porque Jesus tinha que passar por aquilo, porque estava escrito, porque ele devia alguma coisa além, nada disso. Quem desce no buraco de formigas sabe que não vai sair dali sem sofrer a agressividade daquele grupo de formigas. Quem entra no buraco de cobras sabe que vai sair dali picado. Não vai sair dali. Então, a profecia era apenas, olha, o planeta é tão ruim que quem descer ali, isso em todo lugar, em toda parte. Temos que tomar muito cuidado quando vamos praticar o bem. De preferência, de forma até anônima. Não é fácil colocar o alqueire
colocar à luz, divulgar. Quando eu chamei a obra Tratado dos Evangelhos, foi exatamente para evitar a minha propaganda. Para evitar dizer, olha, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo. Não, ó. Tratado dos Evangelhos. Quem escreve tratado está dizendo que fez um estudo sistematizado. Eu poderia ter colocado comentários, mas comentários nem sempre é um estudo. Comentários é comentários, mas tratado é estudo sistematizado, que vem de reflexão. Então, o que Jesus passou, tinha que passar porque é natural. Colocar um mestre num ambiente onde a injustiça impera, realmente é colocar para ser sacrificado. O cordeiro que veio para ser sacrificado, crucificado, assassinado. Ali foi um assassinato. Aí Pedro vem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Pedro aqui já está dizendo o caminho para se livrar desse compromisso, dessa dívida coletiva. A crucificação de Jesus representa a dívida coletiva da humanidade, de todas as humanidades do planeta Terra. O Filho do Homem que transita sobre a Terra tem essa dívida para com a lei divina. Se existe algum pecado original, é esse. Não é por ter nascido. O pecado original vem do pior crime que essa humanidade já praticou. Porque assassinou um anjo. Assassinou um justo, um santo. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E pecado contra o Espírito Santo não se redime. Mas aí Pedro diz, arrependei-vos. Então Pedro aí enaltece o arrependimento. Ele coloca o arrependimento como primordial, mas o arrependimento de coração, de sentimento. É muito triste quando alguém fala assim, eu não me arrependo de nada. Tudo bem. A consciência pode não acusar. Mas se a gente não se arrepende do mal que fez, a gente tem que se arrepender do bem que deixou de fazer. Porque podia ter feito melhor, podia ter feito, e não fez porque não pôde, ou não fez porque não quis, ou não fez porque não tinha nível espiritual para fazer. Então, existe arrependimento de atos passados e arrependimento de atos que deveriam ter sido praticados no passado, mas não foi praticado. Arrepender não apenas do erro que foi feito, mas do bem que deixou de fazer. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, ou seja, metanoia, mudar de comportamento, mudar de pensamento. Arrependa e mude. Arrependimento apenas sem mudança não vale. É muito difícil as pessoas serem persistentes, perseverantes naquela proposta do arrependimento. São poucos que perseveram até o fim. Quando eu chego em sala de aula, no primeiro dia, eu digo logo para meus alunos, existe 2 tipos de gente. Os de sucesso e os do fracasso. Eu vou dizer o caminho do sucesso. Persistir até o fim. E o caminho do fracasso não dá continuidade àquilo que começa. E quando eu falo isso, muita gente fica, nossa, professor, então... Aí todos nós descobrimos que somos fracassados em alguma coisa. Em algum momento, nós não damos prosseguimento às coisas que nós começamos. Ou seja, aquele que vai se salvar, aquele que persevera até o fim, aquele que vai até o fim. Então, arrepender é o primeiro começo, é o primeiro passo. Mas converter é mais sério. O batismo é o símbolo da conversão. Muda até de nome. O batismo é o símbolo da conversão. Você se arrependeu, agora você está sendo batizado, porque você está disposto a mudar de vida. Geralmente nós nos arrependemos.
mas poucos perseveram na conversão, no homem novo, como dizia Paulo. São poucos que mudam de verdade. São poucos que mudam de verdade. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. É evidente. É evidente. Quando o indivíduo muda de vida, ele passa a ter um novo destino, um novo caminho, uma nova consequência. E aí ele vai, agora, receber as bem-aventuranças, as venturas de uma mudança de comportamento. Praticava o mal, agora pratica o bem. Arrependimento só sem mudança de comportamento não vale. Mas o arrependimento já é um bom caminho. Talvez o indivíduo tenha que se arrepender várias vezes para ver, quem sabe um dia ele se converta de verdade. Quem sabe um dia ele se canse do mal. Eu sempre digo que o indivíduo só muda de postura quando ele se cansa. Olha, eu cansei de mentir, agora eu vou falar a verdade. Eu cansei de sofrer porque eu faço isso, então vou mudar. Enquanto ele não se cansa, ele não muda. E o sofrimento vem exatamente para mostrar, ó, por aqui não vai. Não vai que você vai. Toda vez que ele tente por aquele caminho, ele sofre e ele tem que voltar. Arrependei-vos e convertei-vos. E deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. É o que nós queremos para o planeta Terra. Seria um planeta de regeneração. Mas é como eu disse aqui, precisamos de quantas pandemias? De muitas pandemias. Foram 10 pragas do Egito. Você acha que uma praga só vai resolver os problemas dessa humanidade? Quantas pandemias? São muitas. A cada século, a cada dezenas de anos. Essa pandemia, eu fico muito triste quando eu vejo a ignorância falar que essa pandemia vai fazer com que o ser humano seja melhor. Eu fico triste quando eu vejo a ignorância dizer que depois dessa pandemia, o planeta Terra vai ser um planeta de regeneração. Ora, esse ano já morreram mais de 3,5 milhões de pessoas de fome. Essa é a pior pandemia que existe, o egoísmo. Se morre tanta gente de fome, morre tanta gente de obesidade. A compensação. Essa pandemia é para o indivíduo não ser pior. Para a humanidade não ficar pior, não degradar-se mais do que já está degradada. E não para ser melhor, é para não ser pior. É um freio. O carro está em alta velocidade, agora tem um freio. Frear o carro, para quê? Para ele não capotar com a alta velocidade. Então não é para o ser humano virar anjo daqui a pouquinho, não. Eu tenho um cálculo aí para consolar todos vocês. Talvez, daqui a 12 mil anos, nós iniciemos um processo de regeneração. Talvez. 12 mil anos eu estou sendo muito otimista, eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista. 12 mil anos é um tempo muito curto. Porque para mudar realmente se precisa de milhares de anos. Sei lá, 100 mil anos. Eu estou sendo otimista, 12 mil anos. Para amolecer o coração egoísta do ser humano. Onde é que o ser humano vai pensar primeiro no outro e depois dele? Olha só. Quem é que aqui, nesse momento, pensou hoje mais no outro do que em si mesmo, no dia de hoje? Eu confesso que eu pensei mais em mim mesmo no dia de hoje. Claro que eu pensei nos outros. Claro que eu pensei nessa reunião. Mas eu pensei primeiro em mim, no meu bem-estar. Mas quando é que eu vou estar 24 horas pensando primeiro nos outros, depois em mim? Muitos milhares e milhares de séculos. Então, o tempo de refrigério... Existe o tempo do refrigério consciencial, é evidente. A consciência alivia o arrependimento, mudança de comportamento. O tempo de refrigério aí seria muito mais pessoal. O seu tempo do refrigério. Nós podemos construir um mundo de regeneração no nosso mundo moral. Agora, não esperar do planeta Terra. Aí é ignorância.
Então, nesse tempo, enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. E aí ele vem, vê que Pedro vem com um fundamento. O trabalho de TCC é o trabalho científico, né? Ele fala por ele, agora ele vem trazendo uma frase de Moisés. Moisés, na verdade, falou: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Não semelhante a ele, mas pela importância. Semelhante na importância. Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser. Então, Pedro vem e fundamenta com Moisés. Um discurso científico, não vem só com suas palavras. Vem dizendo, olha, Jesus veio para cumprir a promessa lá de Moisés. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel, e todos os que segui falaram para anunciar esses dias, os chamados de profetas messiânicos. Então, Pedro está aqui, ó, por isso que o seu discurso é solene. É um discurso científico. Olha, Jesus veio, e olha aqui, ó, não foi ele que disse que Deus mandou, olha, isso aqui já foi anunciado. Isso aqui foi anunciado desde Samuel, desde Moisés. Então, não é algo que veio do nada, do acaso, dando sustentação à vinda do Mestre. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão, e ele termina o seu discurso: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou seu servo e o enviou para vos abençoar, a partir do momento que cada um de vós se afaste de suas maldades, se afaste de suas iniquidades, de suas ilusões. Meus amigos, não temos tempo mais para errar. Não há tempo para perder tempo. Mas tudo bem, a eternidade está aí para esperar todas as crianças espirituais amadurecerem no seu devido tempo. Quando nós oramos a Jesus, temos que, como se estivesse falando com um mestre, com um amigo, mas também com um rei, com um ser que tem poder espiritual sobre nós. Ele dá ordens e seus anjos obedecem. Nós somos mensageiros de Jesus e temos que ser obedientes a ele. E é o que Pedro quis dizer. Eu apenas fui obediente à vontade dele. Não fui eu que curei esse homem. Eu fui apenas um instrumento. Olha quem é que é maior do que eu. Vocês estão olhando para mim com tanta veneração, mas olha aqui quem é que é grande. Ele, Jesus. Então, essa foi a tese de Pedro. A tese dele foi sair da autoria e dizer, olha, isso aconteceu por causa de Jesus. E Jesus, a história dele foi essa. Foi crucificado, vocês fizeram parte disso, tomaram parte, e tem que arrepender disso, tem que mudar de comportamento, mas a vinda dele já foi anunciada pelos profetas. Então, nesse discurso tão simples, que, na verdade, Pedro falou muito mais, meus amigos, Pedro falou muito mais. Isso é apenas o resumo de Lucas. O resumo que Pedro passou para Lucas. Isso aqui é o resumo. O resumo que diz como foi esse discurso. Não foi assim. Pedro levou um tempo para falar mais. Ele falou mais tempo, mas esses foram os fundamentos do discurso de Pedro ao povo no templo, para explicar aquela cura. Para explicar aquela cura. Então é isso. São essas reflexões que necessitamos
pensar e não só pensar, sentir e não só sentir, e conver, mudar, metanoia, mudar de pensamento, mudar de estrutura mental. Claro que não é tão fácil assim. Claro que não é tão fácil. Mas não podemos deixar, não podemos desistir e ficarmos acomodados com o nosso nível espiritual. Assim como Pedro curou, nós podemos curar. Nós podemos fazer muitas coisas. Podemos ajudar muitas pessoas. Mas precisamos de ter um preparo. E aqui ele fala do preparo. É um discurso muito interessante. Na verdade, esse discurso de Pedro é um mapa de evolução. É um roteiro de evolução. Então é isso. São essas reflexões diante desse texto maravilhoso que Lucas teve a propriedade e a capacidade de sintetizar aquele discurso e colocar essa síntese em forma de palavra escrita. Muito bem, a palavra está aberta, alguém quer comentar alguma coisa? Doutora Emídia, eu só para fazer mais um comentário, porque eu gosto muito de estudar as personalidades, né, dos personagens bíblicos, assim, se é que a gente pode dizer. E o senhor falou no começo sobre Pedro, né, que Pedro é muito emocional, né, então toda aquela energia que ele tinha, muitas vezes, ele transformou toda aquela emoção na racionalidade. Isso fica muito claro em vários momentos, onde Pedro ele é impulsivo, quando Pedro é puramente movido pela emoção, e quando ele passa por todo o processo até chegar onde ele chegou, um processo de transformação pessoal, de reforma interior, né? Que foi necessário para ele poder aprender a conciliar as coisas, não pender só para um lado ou para o outro. E isso para mim é muito importante, assim, porque vejo o quanto todos nós precisamos diariamente dessa transformação e de reconhecer as nossas falhas, né? Naquilo que temos que melhorar. E acho que é isso. Eu agradeço muito pela aula. Foi sempre maravilhoso poder participar com vocês no grupo. Muito bem. Marisley, quer falar alguma coisa? Quer fazer a prece? Alguém quer comentar mais? Gabriele, Reila? Não, tudo tranquilo. Tranquilo, Luci? Tudo tranquilo. Obrigada pelas palavras, muito bem. Ensinamentos, muito bem esclarecido. Muito obrigada. Muito bem. Alguém quer fazer a prece? Quer fazer a prece, Marisley? Então, Vou fazer. A prece. Tem um sino tocando aí. Telefone. O som do relógio é sempre bem-vindo. O som do sino Muito bem. É bem-vindo. Parabéns, Tati. Parabéns, Emídio, né? Pelos comentários, pelas considerações. Acho que todos nós temos um pouco de Pedro, né? Bom, vamos então aquietar a nossa mente, vamos mentalizar a figura amorável do Mestre Jesus e agradecer a Ele por esse momento, um momento de estudo, reflexão, um momento em que paramos um pouco para refletir a respeito dos Atos dos Apóstolos e trazer um pouco para a nossa realidade, para a nossa vivência. Te agradecemos, Mestre Jesus, pela Tua presença, pela Tua luz, pela caridade do estudo, que de alguma forma possamos ter sabedoria, lucidez e humildade para abrir o nosso entendimento a respeito de todas essas passagens que são essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual. Agradecemos a Deus pela semana. Obrigada, Tati. Obrigada, Emídio, pelas considerações. Que o Senhor continue
nos abençoando a todos. E que possamos continuar com o estudo e que tenhamos uma semana de muita paz, de muita saúde, de muita vigilância, fé. E que a nossa fé seja a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza diante de todos os desafios que possamos ter pela frente. Abençoe a cada um aqui presente, também os que não puderam. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, gente, no próximo domingo nós vamos ter aqui um outro item, que é Pedro e João diante do Sinédrio, diante do tribunal de julgamento, né? Levaram Pedro e João diante do Sinédrio, foi lá. Alguém gostaria de fazer um estudo, de fazer uma análise a respeito desse? É o capítulo 4, o início, né? Versículo 1 até o versículo 22. Alguém gostaria de ler e fazer algum comentário no próximo domingo? Bom, eu já fui, a Tati também, agora... Então sobrou aqui para Luci, Gabriela ou Reila. É. Quem vai? Pode ser duas pessoas. É. Então, dos presentes, nós temos Luci, Gabriela e Reila. É. Hein, Gabriele? Pode ser. Ah, não estava esperando, princesa. Então tá bom. Então, a Gabriela e mais alguém? Não, então sobrou só para a Gabriele mesmo? Gabriele. Muito bem, Gabriele está com essa missão aí, né? De capítulo 4, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 4, dos versículos 1 ao 22. Muito bem, obrigado pela atenção e até a próxima, até o próximo domingo. Excelente semana a todos. Boa semana. Excelente semana. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.